Genealogia de Jesus e seus ensinamentos. A genealogia de Jesus e seus ensinamentos. Veja bem que texto interessante que nós temos aqui. Eu confesso que é a segunda vez nesses mais de 40 anos de ministério que eu vou pregar sobre a genealogia de Jesus. Confesso que muitas vezes eu olhava para esse texto e falava, puxa, o que a gente pode tirar, extrair daqui desse texto? Mas depois de alguns estudos e alguns escritores falando sobre alguns personagens desses que foram mencionados aqui no capítulo 1, nesse texto que nós lemos, achei interessante. Inclusive já tenho uma outra mensagem preparada com base nesse texto e vou extrair o exemplo de um personagem citado aqui e no outro momento nós estaremos refletindo. Mas hoje eu vou fazer só uma mensagem, olhar o texto como um todo, mas na outra oportunidade falarei de uma personagem destes que foram mencionados aqui. E você vê que tem alguns nomes aqui sugestivos, para aqueles que têm dúvida de colocar nome, por exemplo, nos filhos, Esrom, tá? Zera, tá? Aqui tem Jorão, e alguns nomes aí que de repente você pode pensar assim, opa, tem aí uma sugestão para colocar nome no filho. A Bíblia é assim, tem umas coisas interessantes. Mas, como eu dizia, eu olhava para esse texto e muitas vezes dizia, o que se pode extrair daí? Mas quando a gente analisa o texto e vai pesquisar sobre os personagens que estão inseridos aqui, nós aprendemos muitas coisas, como eu coloquei no título, a genealogia de Jesus e seus ensinamentos. Pensando nesse tempo que nós estamos, que antecede ao dia 25 de dezembro, embora saibamos que Jesus, Ele está sempre presente conosco, e Natal, o Espírito do Natal, deve ser algo presente nas nossas vidas, em todos os momentos da nossa existência, não só num período do ano, e mais especificamente num dia do ano. Temos certeza que não foi exatamente nesse dia que Jesus nasceu, o que não importa de repente de termos uma data como é a de 25 de dezembro e comemorarmos e celebrarmos o nascimento de Jesus, não há nada de errado. O que nós não podemos entender é que foi nesse dia, sabe-se que não foi exatamente nesse período do ano que Jesus nasceu. Mas temos aí dias que antecedem o Natal, nossa cidade enfeitada, estamos aí ouvindo mensagens pela televisão, pelos noticiários, tudo aborda esse tempo muito bonito, joia, um momento de reflexão, um momento de festa, de aproximação, um momento para fazer a gente pensar em muitas coisas. E como eu disse, de repente a mensagem do Natal, a gente tem que estar vivenciando aquilo que é o espírito de Natal, aquilo que significa o Natal, não só num dia, muito menos apenas numa quinzena do mês de dezembro, que é a sua segunda quinzena, todos os dias. Mas vamos olhar para a genealogia de Jesus, e o que é que se pode aprender dela? O que a gente pode extrair? Eu vou confessar aqui, irmãos, que eu tenho um comentário que eu gosto muito, eu vejo que ele se aplica muito à nossa realidade, tem muitos ensinamentos. Então, muita coisa que eu falo aqui, a gente não cometer aqui um grave erro de falar coisas que não são da gente, eu extraio de um autor, já mencionei aqui várias vezes, e eu faço para não cometer aqui um erro, de não citar de quem a gente pesquisa e muitas vezes não citar que as palavras que a gente está dizendo ou está pronunciando são de outra pessoa. Eu cito e gosto muito do comentário de William Barclay, e confesso que li vários comentários, mas achei interessante o comentário que William Barclay fez a respeito desse texto. E claro que a gente coloca alguma coisa da gente, mas a gente tem que ser justo. Aqui as ideias são de um outro alguém. Mas fui tentar ser bem presbiteriano aqui e dividir em três partes aqui. A primeira delas é as intenções de Mateus ao escrever o seu evangelho. O evangelho de Mateus tem 28 capítulos, 1068 versículos. E ele pode ser apontado como um evangelho que tem duas características muito importantes. É o evangelho do mestre,
Tanto é que em nenhum outro evangelho nós encontramos uma compilação tão sistemática dos ensinos de Jesus. Mateus tem uma característica importante: ele foi escrito para os judeus, de um judeu que procurou convencer os judeus sobre Jesus, e Jesus como o Messias. Mateus procurou, não só aqui, mas em todo o seu evangelho, mostrar que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Jesus era aquilo que revelava tudo aquilo que havia sido prometido. Tudo culmina na pessoa de Jesus. Todas as profecias proferidas no Antigo Testamento se cumprem na pessoa de Jesus. Mateus procurou mostrar Jesus como sendo um homem que nasceu para exercer um reinado, para ser rei. William Barclay, que nós mencionamos aqui, fala algo sobre esse propósito, esse objetivo de Mateus, o evangelista. O propósito, primeiro, de Mateus é demonstrar como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram na pessoa de Jesus, como os profetas anteciparam cada um dos detalhes da vida de Jesus. E deste modo, sendo ele um judeu, Mateus, procurar levar os judeus a admitir que Jesus era o Messias, o prometido, o enviado. Procurou mostrar Jesus como sendo um homem que nasceu para exercer um reinado, como um homem que nasceu para ser rei. Interessante que os judeus davam muita importância para as genealogias. A razão deste interesse pelas genealogias era investigar as ascendências familiares, que para os judeus era muito importante, pois através delas eles podiam medir a pureza racial, porque a pureza racial para os judeus era muito importante. Se alguém possuísse alguma mistura de sangue estrangeiro, desqualificava a pessoa para ser uma pessoa como alguém que poderia pertencer ao povo judeu. Essa pessoa perdia o direito de ser chamada judeu ou judia, e também perdia o lugar de ser considerado como membro, ou perdia essa posição de ser membro do povo de Deus. Além então da consideração, a importância da ascendência familiar, revelava que essa pessoa, que se ela não tivesse essa pureza racial, ela perdia esse status de ser uma pessoa que poderia ser chamada de judeu ou judia, ou até mesmo membro do povo de Deus, povo escolhido de Deus. É interessante que na genealogia revelada aqui por Mateus, e eu falo isso porque existe uma outra genealogia que foi elaborada por Lucas, lá no capítulo 3, como está na sua Bíblia aí, possivelmente, no capítulo 3, do versículo 23 a 38, existe uma outra genealogia. Lucas também tem uma preocupação com a genealogia de Jesus, mas é interessante, quando Mateus parte lá de trás até Jesus, Lucas faz o contrário. Ele começa a partir de Jesus e vai até Adão. Aqui nós temos, veja bem, veja lá como começa. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus começa lá de Abraão e vem até Jesus. Lucas faz o contrário. Começa de Jesus e vai até Adão. Vai mais longe ainda. Há uma diferença, inclusive nos nomes que são colocados. Depois nós falamos sobre isso. É interessante que aqui nós temos em Mateus, ou as intenções de Mateus, que ele procurava mostrar o que em Jesus nós tínhamos cumprimento das profecias. É interessante falar que a profecia, que muita gente entende de uma forma errada o que vem a ser profecia. Muita gente entende que de repente profecia pode ser aquilo que revela o futuro, ou uma adivinhação, uma antecipação do que podia acontecer. Mas os profetas fizeram
Isso, ou seja, antecipava alguns acontecimentos com base naquilo que estava sendo ou acontecendo no presente. No seu tempo presente, eles previam então que, devido às consequências dos atos que ali eram cometidos no tempo presente, as consequências seriam consequência dos atos então feitos naquele momento. A profecia envolve uma grande verdade, ou seja, que o universo é uma ordem planejada, que existe um propósito divino e que é um propósito que se sustenta, que Deus deseja que ocorram certas coisas e age para que a sua vontade se cumpra. A profecia tem essa característica. Mais do que revelar apenas o futuro, a profecia então envolve isso, uma ordem planejada. O que foi falado a respeito de Cristo no passado, no Antigo Testamento, está agora sendo real. Ou seja, pode-se tocar agora naquele que fora prometido. Deus deseja que ocorram certas coisas e age para que a sua vontade se cumpra, e as profecias têm esse propósito. Por trás do fato da profecia está uma grande verdade, que a vida e o mundo não são caminhos sem destino. Pela profecia, nós vimos que Deus tem um propósito e realiza a sua vontade. Sim, a vida e o mundo não são caminhos sem destino. Pelo contrário, a vida e o mundo se dirigem para que a meta proposta por Deus seja cumprida. Isso é profecia. Interessante, quando a gente lê no final aqui desse texto, nós vemos lá no versículo 17: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. É interessante aqui fazermos uma menção sobre essa questão do 14, que não é feita lá em Lucas, você não vai ver isso. Por que então Mateus quis fazer isso? Por que Mateus, de repente, divide em 3 etapas? Como ele disse lá, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Um parênteses aqui. Quando você pega isso aqui, de Abraão até Davi são 14, é um tempo muito maior do que de Davi até o exílio. Ou seja, é importante mencionar que o que nós temos aqui, e segundo os estudiosos, as genealogias, tanto de Mateus como de Lucas, não falam de todos aqueles que antecederam Jesus, todos os seus antepassados. Aqui foram escolhidos, eu creio até que por Mateus e Lucas, a dedo alguns. Tanto é que você vai ter um tempo, como eu disse, de Abraão até Davi, de aproximadamente 1000 anos. E aqui, de Davi ao exílio da Babilônia, nós vamos ter 600 anos, mais ou menos, e do exílio da Babilônia até Cristo, se não me engano, 400, ou o inverso, é isso, olha a diferença. Então nós temos 14, 14, 14, mas que mostram períodos diferentes, 1600 e 400, ou 1400 e 600, melhor dizendo. Então, dá para se perceber que nós não temos todos os antepassados de Jesus mencionados aqui. Alguns foram escolhidos, tanto que se você comparar as duas versões, as duas genealogias, você vai ver a diferença nos nomes. Isso é para confundir a gente? Não. Não se preocupe com isso. É para mostrar que foram escolhidos alguns personagens, nomes mais importantes, mas muitos outros antepassados de Jesus existiram, que não foram mencionados aqui. E que nós não vamos conseguir, e nem adianta a gente querer, procurar saber quem foram todos os antepassados de Jesus. Não vai ter como, a Bíblia não nos dá condição para fazermos isso. Mas o que temos aqui é importante. Os hebreus, aqui, sobre essa questão do 14, não possuíam números, isso aqui eu extraí lá do William Barclay. Os hebreus não possuíam números em seu sistema de escritura, e usavam letras como numerais, cada um com um valor definido. Vamos representar. O número 1 era representado mediante a letra A. O 2 era B, trazendo para o nosso abecedário. As consoantes da palavra Davi são D, W e D. Ou seja, D
4. W6, D4. 4 com 6, 10 e com mais 4, 14. É isso, era uma simbologia. E eu vejo que Mateus, como nós vimos aqui, ele é muito organizado nesse sentido. Então, nós temos aí o DWD, 6, 4, ou melhor, 4, 6 e 4, pelas letras D, W e D do abecedário hebraico. A genealogia de Mateus ensina então que Jesus era filho de um rei. E vejam que essas 3 etapas, 14, 14 e 14, começam lá com Abraão. Mas é interessante no versículo 1, como Mateus começa. Ele não começa por Abraão, ele começa por Davi. E qual a razão disso? Davi é considerado o maior rei de Israel. Davi foi aquele que fez com que o povo de Israel ascendesse entre as nações, se tornasse nação e sobrepujasse muitas outras nações. Então, a preocupação de Mateus aqui, quando ele diz genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Filho de Davi. Vamos então para essas 3 etapas. As 3 seções da genealogia em Mateus lembram 3 importantes etapas da história do povo judeu. Falamos aqui das intenções do livro de Mateus, mostrar Jesus como Messias, como cumprimento das profecias, como aquele que seria o homem que exerceria o reinado. Mas nós temos aqui essa fala de Mateus no verso 1, como sendo Jesus filho de Davi. Essa primeira etapa, ela se baseia, como vimos, em Davi. Davi foi o homem, como nós dissemos, que fez Israel tornar-se uma nação. E ele converteu o povo judeu como um povo de uma grande potência naqueles dias, né? Uma grande potência mundial. Essa primeira sessão que nós temos leva a história até o momento do maior rei de Israel, como dissemos. O maior rei de Israel foi Davi. E é interessante que dentro do Evangelho, no Evangelho, nós encontramos várias menções de Davi, ou melhor, de Jesus como filho de Davi. Vocês devem estar lembrados de algumas citações assim. Por exemplo, nós vamos encontrar isso em Mateus 12, 23, nós vamos encontrar isso em Mateus 15, 22, Mateus capítulo 20, do versículo 30 a 31, e Mateus 21, versículo 9 e versículo 5. Essas referências às quais mencionei fazem menção de Jesus sempre sendo lembrado, citado, ou visto por alguém como filho de Davi. Quando Jesus entra de maneira gloriosa em Jerusalém, ele é lembrado como filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. É interessante observar aqui mais uma vez o que Mateus está querendo mostrar com isso, filho de Davi. Ou seja, Jesus é rei, Jesus é soberano, Jesus é aquele que irá governar, é aquele que fará a nação de Israel ascender novamente. A segunda sessão, a segunda parte do texto, fala do exílio até a Babilônia. Nós temos ali a primeira etapa que culmina com Davi, para lembrar que Jesus seria rei, mas existe um momento interessante na história. A segunda etapa, dos 14, ela vai até o exílio da Babilônia. O povo de Israel ficou exilado. E nós sabemos que o povo de Israel teve muitos altos e baixos, e por causa da sua desobediência, muitas vezes ele teve que pagar por suas consequências. A segunda sessão, que vai até o exílio da Babilônia, é uma etapa que registra momentos difíceis na história do povo de Israel. Se temos aqui a lembrança e esse símbolo que Mateus quer dar, Davi como sendo aquele que foi o rei, e Jesus sendo o filho de Davi, seria rei, aquele que estaria governando soberanamente. Nós temos nessa segunda etapa, que é também lembrada por Mateus,
uma etapa que registra a vergonha, que registra a tragédia, que registra a derrota, que registra o desastre de uma nação chamada Israel. Mateus também procura mostrar, olha, Davi, o rei, Jesus, filho de Davi, mas existe uma etapa que o povo, o nosso povo, passou por momentos difíceis, um momento de derrotas, de vergonha, de decepções, de frustrações, de desesperança. Esse é o segundo momento, é o segundo 14. O terceiro 14, nós encontramos o seguinte, seria chamada terceira sessão. Essa terceira sessão, esse terceiro grupo aqui, lembra o seguinte, que se chega até Jesus, e que foi a pessoa que liberou os homens de sua escravidão e os resgatou do seu grande desastre, em quem a tragédia se converte em triunfo. Sim, temos lá o primeiro momento para lembrar o reinado de Jesus, Jesus é rei. Temos o segundo momento em que Mateus procura mostrar, olha, o povo errou, o povo pagou pelos seus pecados, houve um tempo de frustração. E a terceira etapa dos 14 quer lembrar que Jesus é aquele que daria esperança para o povo. Esse que veio é aquele que nos tirar da escravidão, é aquele que vai nos resgatar de um grande desastre da nossa nação, do nosso povo, aquele que vai fazer com que a tragédia e toda a derrota se torne em triunfo, se torne em vitória, se torne em êxodo. É interessante, lembrando essas 3 etapas, que Mateus, quando fala sobre essa genealogia, a genealogia de Jesus, nos faz entender uma coisa interessante, a representação da história, não só do povo de Israel, mas uma história espiritual da própria humanidade. Com isso, nós percebemos que Mateus, ao falar da genealogia de Jesus, ele quer dizer assim, que o homem pode nascer para a grandeza como Deus o criou, Deus o fez como administrador, como mordomo, aquele que seria um ajudante de Deus na sua criação. Então o homem nasceu para a grandeza, mas também o homem, infelizmente, devido à desobediência, perdeu esse status de grande, então deixou de ser grande, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa daquilo que fez e não devia ter feito. Se o homem nasce para a grandeza, ele também pode perder a sua grandeza. Mas, e aí vem a terceira etapa, que é a etapa mostrada até Jesus, o homem pode recuperar a sua grandeza. O homem pode recuperar a sua grandeza. É interessante. Aqui então, não só a história do povo de Israel, mas nós temos um pouco da nossa própria história, a sua história, a minha história, a história da humanidade. Essa genealogia colocada aqui por Mateus vai nos lembrar isso. Deus criou o homem grande, dá a ele poder para administrar, dá a ele um status de ser alguém acima de todas as demais criações de Deus. Mas a genealogia de Jesus mostra que o homem perdeu a sua grandeza. Daí aquela etapa de sofrimento, de desesperança que o povo viveu lá no exílio. Mas o povo de Israel, o povo judeu, é um povo também de esperança. E Jesus é esse que pode recuperar novamente a grandeza do povo de Israel, e é aquele que poderia recuperar o status que Israel havia perdido. Mas simbolicamente isso pode representar também a redenção da humanidade, que só pode se dar na pessoa de Jesus. Bom,
as intenções de Mateus, as 3 etapas, e agora uma parte terceira, para concluirmos. Se você pegar as 2 genealogias, de Lucas e Mateus, você vai ver uma coisa. Mateus faz menção de 5 mulheres. 5 mulheres. Raabe, Ruth, Tamar, Batseba e Maria. Pega Lucas, você não vai encontrar nenhuma menção à mulher. É interessante. Nenhuma menção feita à mulher. Sabe por quê? Não era comum nas genealogias aparecer o nome de mulheres. Mulheres não eram citadas. Pega Lucas e você vai perceber, elas não foram mencionadas, nenhuma delas. Porém, Mateus menciona 5. Mas 4 destas mulheres mencionadas, interessante. Antes de mencionarmos quais são elas, é importante dizer que a mulher não exercia direito legal. Não era considerada uma pessoa, a mulher era considerada uma coisa. Era simplesmente propriedade do pai ou até do marido. Estava obrigada a fazer o que eles quisessem. Na ação de graças matinal, olha o que um judeu dizia. Mulheres, cuidado, não quiser escutar, feche os ouvidos. Olha o que um judeu radical dizia. Ele dava graças e agradecia a Deus por não tê-lo feito gentil, escravo e mulher. O judeu agradecia por não ser gentil, escravo ou mulher. A simples presença de nomes femininos em uma genealogia é algo interessante, porque Mateus coloca e menciona essas mulheres. É algo que nós podemos chamar de surpreendente e extraordinário. Por que essas mulheres que vamos mencionar agora foram mencionadas e Lucas não menciona? Lucas segue a regra judaica das genealogias, só os homens, e ainda alguns nomes, os mais conhecidos. A simples presença desses nomes que nós vamos mencionar aqui, como dissemos, é algo extraordinário. Mas quando nos detemos a considerar quem eram essas mulheres mencionadas por Mateus, podemos ficar decepcionados pelo histórico de vida dessas mulheres. Vamos lá. Essas mulheres, elas foram mencionadas de uma forma muito surpreendente. Raabe é mencionada. Você sabe quem foi Raabe? Aquela prostituta que acolheu os 2 espias de Josué, Israel. Ela era uma meretriz, ela era uma prostituta. Josué 2, de 1 a 7. Raabe, mencionada na genealogia de Jesus, uma prostituta. Ruth não era judia, ela era moabita, conforme Reis, capítulo 1, versículo 4. Ruth pertencia a um povo estrangeiro e odiado, mas Ruth é mencionada como alguém que compõe a genealogia de Jesus. Tamar, está lá, aqui, nós lemos. Tamar seduziu deliberadamente o seu sogro Judá, e cometeu adultério com ele. Gênesis capítulo 38. Batseba, a mãe de Salomão, foi a mulher que Davi tomou de Urias, seu marido.
E você sabe a história. Cometeu adultério. Valendo-se de uma crueldade tremenda, fez com que o esposo de Batseba, o grande general, fiel a Davi, fosse morto para esconder o seu pecado. Raabe, uma prostituta. Ruth, pertencente a um povo odiado. Tamar cometeu um ato ilícito terrível. Batseba, outra que cometeu um ato terrível. Quando olhamos para essas mulheres e quando as vemos citadas aqui, o que a gente percebe? Como é que Mateus teve a capacidade de colocar essas 4 mulheres cheias de pecado, cheias de erros? Como é que ele consegue colocar na genealogia de Jesus pessoas tão ruins, tão negativas, que deram um mau exemplo? Como é que Mateus teve essa capacidade? Como é que ele teve a coragem de fazer isso? Mateus não poderia ter encontrado no Antigo Testamento pessoas piores, irmãos. Talvez nós temos aqui um dos piores exemplos, mais indignos dos antepassados de Jesus. Entretanto, porém, todavia, há algo muito belo e impressionante na menção dessas mulheres: Raabe, Ruth, Tamar, Batseba. Mateus nos mostra de uma forma simbólica, mas contundente, que a essência do Evangelho, e eu me arrepio quando eu falo aqui, literalmente estou me arrepiando, que a essência do Evangelho de Deus em Cristo, ao nos dar testemunho de como as barreiras criadas por nós podem ser derrubadas. Raabe, Ruth, Tamar, Batseba. Primeira barreira é aquela que separa o judeu do povo gentil. Ruth. Essa barreira que existe um povo superior, que um povo escolhido, agora em Jesus, ela deixa de existir. Ela deixa de existir. Em Jesus, a barreira que separa o judeu do gentil é destruída, é derrubada. Raabe, a mulher de Jericó, e Ruth, a mulher de Moabe, encontram lugar na linha direta dos antepassados de Jesus. E aqui já se figura a grande verdade de que em Jesus não há grego nem judeu. Jesus representa isso, não há mais judeu nem grego. Aqui nós também temos a afirmação do universalismo do Evangelho do amor de Deus. Não estamos falando de salvação, da universalidade, salvação, mas é que o amor de Deus, ele não é para um povo, para uma região, para os evangélicos, para os cristãos. O amor de Deus e a mensagem deve se estender, e a gente tem que entender isso, a todo o universo. Afirma-se aqui o universalismo do Evangelho do amor de Deus. Por isso que Mateus, de uma forma muito interessante e contundente, faz menção dessas mulheres para mostrar ao povo: ele era um judeu, ele entendia o que era um judeu, ele sabia dos preconceitos carregados pelo povo judeu, de se sentir um povo acima de todos os outros povos, um povo escolhido e por isso à parte. Os outros deveriam ser desconsiderados. Em Jesus, a barreira que separa o judeu do gentil é derrubada. Mas há uma outra barreira também. Em Jesus, a barreira que separa o homem da mulher também foi derrubada. Lucas não menciona uma mulher. Mateus menciona 5, e das 5 ele menciona 4 que seriam consideradas como mau exemplo. Nós as consideraríamos mau exemplo. Nós as consideraríamos pecadoras. Nós as consideraríamos à parte. Não, entre nós não. Não cabe lugar, não tem lugar para elas no nosso meio. Mas Mateus coloca. Em nenhuma genealogia comum, como já dissemos, aparecia o nome de mulheres.
Mas nós encontramos os nomes dessas mulheres na genealogia de Jesus. Por quê? Por quê? Por quê? É o que nós estamos tentando quando falamos das barreiras que foram derrubadas. O antigo desprezo desapareceu. O homem e a mulher estão igualmente perto do amor de Deus e são igualmente importantes em seu plano. Muito se fala hoje de homem e mulher, cada um tentando conquistar o seu espaço, e há muita confusão. Mateus vem nos ajudar a entender que nós devemos conversar, dialogar, e que o Evangelho fez o que a lei judaica, os preceitos judaicos não conseguiram fazer. Porque mesmo dentro dos princípios judaicos, a mulher ainda era coisa. A mulher não tinha voz. A mulher era algo que pertencia a alguém. O Evangelho, Jesus Cristo acaba com isso. E agora estão numa condição de iguais. Iguais. Além da barreira que separava judeus e gentios, nós temos a barreira que também é derrubada, que separava homens e mulheres. Já falamos aqui como a mulher era tratada. As crianças também. Nós nos referimos aqui às mulheres. E a terceira barreira, que separa o santo pecador, né? Ou que separa o santo do pecador. Mateus estava querendo mostrar o seguinte: como o próprio Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Em Jesus, a barreira que separa o santo do pecador é derrubada. Como Jesus teve problema com aqueles que se consideravam santos. As controvérsias de Jesus, como John Stott escreveu um livro, As Controvérsias de Jesus, não foram com pessoas lá de fora, não foram com pessoas que eram consideradas marginalizadas, pecadoras, lixo. Não. As controvérsias de Jesus aconteceram exatamente dentro de um contexto de religiosidade, de espiritualidade que alguns exerciam de tal maneira que se consideravam aptos e dignos de receber de Deus as suas bênçãos. Os outros não. Os outros não. Em Mateus nós encontramos essa muralha que é derrubada, que nos mostra que se nós sentimos que a graça de Deus nos alcançou, nós temos plena consciência que aconteceu, não porque nós podíamos fazer algo, não porque nós poderíamos merecer de Deus algo, mas porque única e exclusivamente a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus veio sobre nós, por isso nós podemos estar aqui falando do amor de Deus. Não há mérito nenhum. Jesus falou tantas vezes isso para aqueles que o rodeavam, o cercavam. Alguns se achavam mais que os outros, merecedores. Mestre, colocavam Jesus numa situação em que ele pudesse revelar suas fragilidades, e Jesus sempre se saía muito bem. Jesus fazia com que as pessoas olhassem para elas mesmas e percebessem que elas eram pecadoras e elas não podiam ficar julgando, olhando para as pessoas, condenando-as como aqueles religiosos do tempo de Jesus faziam. Será que de repente, nos nossos dias, muitas vezes nós também não fazemos isso como igreja, como cristãos que nos denominamos povo de Deus? Mateus 9,13 diz: porque eu não vim para chamar justos, mas os pecadores para arrependimento. Eu não vim chamar os justos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, não se decepcione, mas se Jesus viesse hoje, daqui é uma inferência do Osni, tá? Não está na Bíblia não, viu? Ele não estaria aqui entre nós. Ele estaria entre aqueles que nós muitas vezes chamamos deploráveis. Ele estaria indo lá buscar aqueles
já que isso não deveria ser o nosso papel também. Aqui, ao iniciar o Evangelho, Mateus nos ensina sobre a amplitude universal, novamente, lembrando do amor de Deus. E presta atenção agora, para a gente estar encerrando. Deus pode encontrar servos nos seres humanos desacreditados, desprezíveis e rejeitados por aqueles que se dizem santos. Repetindo. Deus pode encontrar entre os seus servos, entre os seus seguidores, entre aqueles que ele pode chamar filhos, seres humanos desacreditados, rejeitados, marginalizados, considerados desprezíveis. Deus pode. Por isso que os nomes daquelas 4 mulheres, Raabe, Ruth, Tamar e Batseba, fazem parte da genealogia de Jesus. Fazem parte daquele quadro de antepassados, de família de Jesus. Que coisa linda. Mateus procurou ensinar que Jesus era esperança para os judeus, mas era esperança para o mundo. O povo judeu era marcado pela esperança. Mas nós, povo de Deus hoje, também devemos ser marcados por essa característica da esperança de que, olhando aqui, nesse tempo que antecede o Natal, no capítulo 1 de Mateus, que Jesus veio para dar esperança para esse mundo tão desesperançado. Confesso que essa semana, algumas coisas me fizeram até ficar emocionado, de tantas tragédias que a gente ouve, tantos acontecimentos. Mas aí nós somos forçados, como cristãos que somos, a olhar para as Escrituras, a olhar para um texto desse como Mateus e falar, não, apesar de tudo, apesar do que existe esperança. E assim como Jesus foi o cumprimento das profecias para o povo de Israel, preencheu as esperanças daquele povo, Ele preenche as nossas esperanças também. Que Deus nos abençoe. E que a gente tenha em Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Que a gente tenha nele, ponha nele, melhor dizendo, toda a nossa esperança. Que aprendemos com a genealogia de Jesus, seus ensinamentos, muitos. E nós vimos alguns aqui. Deus nos abençoe.